Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, este dia nos ilumina com uma luz nova. E ao meditarmos o mistério da encarnação do Verbo, de dia de Natal e em sua oitava, a Mãe Igreja nos quer fazer lembrar e viver e colher os frutos deste mistério. Deus se fez homem. Um filho nos foi dado. Deus assume a natureza humana, a carne humana, a vida humana e vem ao encontro do homem decaído. Um Salvador nos é dado. Olhemos, queridos fiéis, para ser um verdadeiro Salvador, é preciso ter capacidade de salvar. Muitos seriam os que teriam boa intenção de fazer uma grande obra, mas sem a capacidade de realizá-la, frustrariam-se por sua própria insuficiência. Cá, este Salvador deve ter capacidade de cumprir sua missão, deve ter poder para isso, autoridade para tanto, e estar disposto a fazê-lo. Assim compreendemos que se o pecado do homem contra Deus é um pecado contra a divindade, portanto, impagável pela humanidade, cá Deus se faz homem para tomar tal dívida possível de ser paga. Olhemos, queridos fiéis, que o mistério da encarnação está profundamente ligado ao da redenção. Nasceu para morrer. Mas que coisa nos surpreende nisto? O homem perfeito, aquele que supera Adão em sua própria antiguidade, pois Adão era apenas imagem, e este é o verdadeiro. A imagem dele tudo foi plasmado, sendo o original de tudo, assume a nossa condição para se tornar capaz de morrer. O menino que nos é dado e deitado sobre o presépio, há de ser também deitado sobre o madeiro da cruz. Os gemidos ternos que ouvimos hoje no estábulo de Belém, há de ecoar com aquele doloroso grito do Calvário: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Olhem, queridos fiéis, como o mistério da encarnação e da Páscoa estão intimamente ligados, e como tudo isto está num desígnio do Pai do céu, que nos chama a ser seus filhos, que nos chama à obediência ao seu nome, que nos chama de dentro de nossa humanidade. O Cristo, o Verbo eterno, unigênito do Pai, assumindo a nossa natureza, fez-se capaz de realizar aquilo, a única coisa que antes não era capaz de fazer: morrer. Assumindo a carne, torna-se capaz de morte. Sem deixar de ser Deus, tem o direito de Deus, a dignidade de Deus, a autoridade de Deus. Sendo homem, pode morrer. Sendo Deus, morrendo, nos redime. Mas que mistério gigantesco é este? E como podemos explicar tamanha aniquilação, tamanha humilhação? Vem da paternidade divina, que não cessa de chamar o homem à sua comunhão. O chama uma vez, duas e três, e agora o chama de forma definitiva e eterna, em uma aliança que não tem fim. Ó, que bendita encarnação do Senhor! Ó, que bendita graça nos é dada!
vermos hoje um Deus capaz de assumir a condição do servo e ainda oferecer-se em resgate no lugar do condenado. Ah, que graça sem tamanho Belém nos dá. De fato é o Salvador, veio para salvar e tem poder para tanto, e não se negará a fazê-lo, e ao fazê-lo com perfeição, eis que fez bem todas as coisas. Cá olhemos, queridos fiéis, que entre Belém e Jerusalém, entre a manjedoura e a cruz, existe toda uma vida de peregrinação do Senhor. E nestes dias, tão propícios para meditarmos sua infância, perceberemos que entre a entrada neste mundo e seu desígnio redentor, o Senhor escolheu o tempo para viver. Entra no tempo, entra no espaço, entra na criação e os santifica com sua presença. De todos os anos que compõem essa peregrinação do Senhor, admiravelmente 30 são reservados a uma vida cotidiana e simples, não muito diferente do meu cotidiano e do seu, como as orações antes das refeições, ao acordar e ao dormir, como as idas à sinagoga para a meditação dos salmos, como as peregrinações ao templo de Jerusalém. Tudo o que nós fazemos hoje, de forma clara e visível na vida da igreja, muito superior, Cristo assumiu no seu tempo na vida familiar e cotidiana. Ali, a sua infância foi perfeita. Ao lado da Virgem Maria, sob a custódia de São José, ladeado de sua parentela, de São Simão, de São Judas Tadeu e de tantos parentes próximos vindo das casas vizinhas, o Senhor viveu uma vida de infância feliz e santa. Hemos de meditar tamanha graça. O Senhor quis assumir com suas mãos a labuta cotidiana na oficina de São José. Chefiou a família quando Deus chamou São José a cumprir seu desígnio. E aí sim, queridos fiéis, homem completo e pleno, compreendemos aqueles 3 anos que se pôs a ensinar toda a doutrina do céu, a comunicar toda a verdade. A luz veio aos homens e deu-se a conhecer, também em palavras. Cá, queridos fiéis, também lembremos daqueles 3 dias que santificou com sua paixão, morte e ressurreição, o tríduo sacro de nossa Páscoa. 30 anos para a sua vida cotidiana, 3 para a pregação, 3 dias para realizar a obra redentora. Como o tempo é santificado. Com este Natal, abrimos a liturgia da festividade de um jubileu. E cá meditamos também que a encarnação do Verbo continua a ecoar na vida da igreja. Seu corpo, sua esposa, peregrina sobre a face da terra. Somos filhos de Deus, de fato o somos. Morreu por nós para nos dar esta graça, imerecida. De fato, não podemos comprar. Ele mesmo pagou o preço da filiação divina e nos recebe no seio do Pai como primogênito. Somos filhos de Deus porque Ele é nossa cabeça, porque nos configurou a si, porque nos uniu a si na Santa Igreja, de forma que não podemos mais ser separados. Permanecemos nele
A igreja peregrina continua a gerar vida pelo sacramento do batismo, continua a iluminar as gentes pela pregação do Evangelho, continua a redimir a humanidade pela Santa Missa. Sacramento pós sacramento, locução sobre locução, ano depois de ano, século depois de século, milênio depois de milênio, a encarnação continua a atuar, a avançar para os povos e para as gentes, de nova evangelização e de velha, restaurando-se e construindo-se. Cá o tempo também é importante e o espaço que se santifica. Celebramos um jubileu da encarnação em 2025 anos de tamanha graça. Quem de nós já aqui estava quando celebramos o último do ano 2000? Eu ainda era catequizando, preparando-me para a primeira comunhão. Outros não tinham vindo a este mundo ainda, nem se pensava. E lá, em 1975, se abria o anterior. Quem de nós talvez estará no 2050? Não o sabemos. O tempo torna-se veículo da graça, porque Deus entrou nele, neste mistério. O local também. Claro, queridos fiéis, nossa geração ainda há de ter uma segunda graça, pois se só em 2050 celebraremos novo jubileu, em 2033 devemos parar de novo para celebrarmos os 2000 anos da redenção. Pois de fato, o Cristo nasceu e deu início ao nosso tempo. No 33º de sua vida, redimiu a humanidade e abriu-nos a eternidade. Assim, a igreja peregrina entende que a entrada do Cristo no tempo e no espaço é o início de nossa ascensão à eternidade. Se ele entrou cá, no tempo e no espaço, é para nós entrarmos lá, na eternidade bendita de Deus. Que grande Salvador nos foi dado e que potência mostrou em seu braço, vencedor do pecado, da morte e do demônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.